no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, João capítulo 1. Vamos ler alguns versículos, pelo que Deus tem colocado em nosso coração, que diz assim a palavra de Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como uma testemunha para dar testemunho da luz, para que todos os homens através dele pudessem crer. Ele não era aquela luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu tomo por base esse texto aonde o escritor diz que João Batista veio para dar testemunho da luz. Glória a Deus, aleluia. E calçado por esse texto, eu quero intitular ou dar um tema: chamados para dar testemunho da luz. A Bíblia vai dizer que no século 2 antes de Cristo, a Bíblia diz que Zacarias, ele vai ao templo e ali ele tem um encontro com o anjo. E o anjo lhe aparece, ele faz uma grande revelação, porque a Bíblia diz que ele e a sua esposa Isabel não poderiam ter filhos. A Bíblia vai dizer, meu querido irmão e ouvinte, que Deus, através daquele anjo, lança-lhe a promessa de que ele iria ter seu filho. A verdade, meu irmão, é que Zacarias, ele ia ao templo fazer os sacrifícios. E aquilo ali para ele foi tão anormal, tão fora do comum, que ele não acreditou. A Bíblia nos conta que a história de João Batista, aquele que Deus preparou para preparar ou anunciar a vinda do Salvador, ela começa debaixo de promessa. E eu quero dizer para você que nesta manhã, você que está nos ouvindo, eu venho dizer a você aqui que você está aqui debaixo da promessa de Deus. A Bíblia relata, queridos, que João, quando gerado ali no ventre da sua mãe, aquele encontro que Zacarias teve, pelo fato dele não acreditar no tamanho milagre, a Bíblia vai dizer que ele passou aquele período gestacional mudo. E imagino ele tentando explicar, porque no contexto as pessoas vão perguntar o que foi que aconteceu. Mas faltou-lhe a voz, ele ficou este período gestacional totalmente mudo. E a Bíblia vai dizer que quando nasce João e foi perguntado qual seria o nome da criança, foi quando ele falou. E aí, queridos,
ele foi dado o nome de João Batista. A Bíblia diz que aquela criança cresceu segundo os costumes, os ritos, a prática. E quando João chegou à sua idade, a Bíblia vai dizer que João se tornou um homem diferenciado. E nesta manhã eu quero dizer para você que todo aquele que é chamado de Deus é diferenciado. Todo aquele que é chamado de Deus é diferente. Todo aquele que é chamado por Deus faz a diferença. Glória a Deus, aleluia. O cotidiano de João, a Bíblia vai dizer que ele teve início no seu ministério, glória a Deus, aleluia, no deserto da Judeia. E a sua mensagem era objetiva e direta. Ele pregava acerca do arrependimento e mudança de vida. Glória a Deus. E eu quero dizer para você nesta manhã que não basta apenas só se arrepender. Eu vim aqui dizer a você que é necessário mudar as suas atitudes. A Bíblia diz que João Batista, ele pregava, anunciava a vinda do Salvador. E a Bíblia vai dizer, meu querido irmão e querida irmã, que João, ele tinha algumas particularidades que a gente deve absolvê-las para viver de forma diferenciada, para viver totalmente diante de Deus, para viver independente do que as pessoas pensem ou deixem de pensar. Mas o modo como João vivia, meu querido irmão, minha querida irmã, a Bíblia vai dizer que ele era um homem separado. E separado de quê, presbítero Willamis? A Bíblia diz que João Batista, irmãos, ele era tão criterioso nos cuidados em se separar das coisas do mundo. Ele era tão criterioso que até a Bíblia faz citação da alimentação de João Batista. A Bíblia diz que João Batista ele se alimentava de uma erva conhecida como gafanhotos e mel silvestre. A Bíblia diz que a vestimenta dele não era igual à vestimenta do mundo. A vestimenta dele era totalmente diferente, irmãos. Realmente, João Batista era diferenciado. E nesta manhã, o Espírito Santo de Deus convida você a fazer a diferença aí na sua casa, no meio da sua família, no seu trabalho, na sua comunidade, na sua vizinhança. João Batista era diferente. Aleluia. A Bíblia diz, amados, que João Batista, ele vivia um contexto onde o povo de Deus, por causa da idolatria, por causa dos pecados, Deus deu, Deus permitiu, Deus castigou, Deus entrou com providência em relação ao seu povo, e Deus permitiu que várias nações invadissem. E ali Israel, quando foi invadido, queridos, a Bíblia vai dizer que os costumes e as práticas das outras culturas religiosas, o povo, eles absorveram. E veja que no contexto de hoje em dia, as pessoas procuram um evangelho light, as pessoas procuram servir a Deus de toda forma, de qualquer jeito. E interessante, queridos, é que Deus, Ele apresenta os seus critérios. Ele se coloca e se posiciona dizendo como
ele aceitaria aquele tipo de adoração. A Bíblia nos conta que Deus, ele é tremendo, irmãos. Não se serve a Deus de todo jeito. Não se serve a Deus de toda forma. E João Batista era, naquela época, o penhor deste comportamento religioso. Então a Bíblia vai dizer, queridos, que quando João Batista começa seu ministério pregando arrependimento de pecado, pregando as boas novas, dizendo que Jesus estava vindo, a Bíblia nos conta que os fariseus se preocupavam, porque a Bíblia diz também que estes eram conhecedores da lei mosaica. Oh, glória a Deus! Oh, glória ao Senhor Jesus! Eu quero dizer a você nesta manhã, como Paulo já havia falado, não vos conformeis com este mundo. Ah, Deus! Os sinais estão aí, Jesus está às portas. E nós precisamos pregar a mesma mensagem de João. Jesus está voltando. Escapa-te por tua vida. Igreja está sendo bombardeada de todos os lados e nós precisamos estar atentos e preparados. Aleluia. E precisamos sim estar como João. Precisamos sim priorizar a Deus, priorizar as coisas de Deus, priorizar a Deus. Aleluia. Porque, meus amados, nos dias atuais tem muita coisa que está tomando o lugar de Deus nos corações dos homens. E João Batista, ele era aquele, queridos, que revelava pelo poder do Santo Espírito de Deus. Ele dizia, a Bíblia, ela nos mostra o posicionamento de João Batista em relação aos fariseus. E a Bíblia diz que João, ele pregava naquele contexto aonde a cultura religiosa estava praticamente misturada, os conceitos políticos misturados, a questão moral da sociedade deturpada. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. E quando João Batista é especulado, queridos, porque quando você faz a diferença, meus amados, gera tumulto. As pessoas percebem Deus na sua vida. Então a Bíblia vai dizer, ainda no capítulo 1 de João, versículo 15, que João deu testemunho dele e clamou dizendo: este é aquele de quem eu falei. João Batista estava sendo perguntado se ele era o Cristo. E hoje em dia, meus amados, tem muita gente preocupada, sim, parece que não, mas tem, preocupada com a volta do Senhor Jesus. Aleluia. Então, enquanto João pregava, ele foi perguntado, foi indagado. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que João clamou dizendo: este é aquele de quem eu falei. O que vem após mim existia antes de mim, porque ele era antes de mim. E de sua plenitude todos nós recebemos a graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés,
mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, queridos, que João Batista foi várias vezes questionado. E aqueles fariseus, aquelas pessoas que ficavam especulando, perguntando, porque todos nós que temos o temor de Deus, sabemos da grandeza de Deus, entendemos que Ele enviou o seu Filho, como foi feita aqui a oração, em relação àqueles que estavam afastados do caminho do Senhor. Ele sabe. É tão certo que quando a gente vai, aborda e anuncia Jesus, Ele diz: olha, irmão, eu tô um pouco afastado. Então Ele sabe. Então Ele conhece. Então Ele entende que Jesus está voltando. Ele sabe que Jesus é quem transforma a vida do homem. Ele sabe que Jesus é que faz o milagre na vida do ser humano. Pelo sacrifício ali na cruz do Calvário, vertendo o seu santo sangue, puro, limpo. Oh, glória! Era desse Jesus que João Batista estava pregando. Era desse Jesus que João Batista se privava das culturas e dos costumes que aquela sociedade vivia. Porque ele foi chamado para dar testemunho da luz. E você, meu querido ouvinte, meu querido irmão, que está aí na sua casa, que está aí assistindo louvor e palavra, eu vim dizer a você nesta manhã: se levante. Você foi chamado para dar testemunho da luz, que é Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. A Bíblia vai dizer, queridos, que João Batista, em seu contexto, ele foi fiel até o fim. Foi perseguido, foi caluniado, foi morto. Aleluia. Mas ele não mudou o seu posicionamento. Ele não abriu mão de priorizar a Deus. Ele não desistiu. A Bíblia vai dizer que João Batista, ele pregara a palavra, que de preferência, irmãos, aquilo que conhecemos como a verdade nua e crua. A Bíblia vai dizer que João Batista foi morto, mas em hipótese alguma, queridos, as qualidades, os seus princípios, os seus critérios, sua forma de servir a Deus, verdadeiramente João Batista era um homem diferenciado. Que se fosse nos dias de hoje, a gente ia ouvir muito aquela célebre frase: esse é crente de verdade. Aleluia. Glória a Deus. A história nos conta, queridos, que João, ele pregou a vinda do Mestre Jesus. E a Bíblia vai dizer que João, quando viu a Jesus, e é a parte que eu amo quando eu leio as Escrituras sobre a vinda de Jesus, é esta honra, é este prazer, é esta alegria, quando João viu a Jesus, e ele disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é quem transforma a vida do ser humano. Jesus
é que se fez sacrifício por mim e por você. Não era para nós estarmos vivos, mas a Bíblia diz, queridos, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então João Batista, queridos, ele abraçou essa ideia. Ele entendia que sim, que Deus, aleluia, estava enviando o seu ungido. Israel esperava um líder político para debelar tudo aquilo que eles tinham sofrido. Um rei, porque depois de ter passado todas aquelas aflições, aquelas lutas pelos babilônicos, pelos medos, pelos persas, eles estavam ali naquele contexto ali, amados, pela invasão romana. Aleluia. Eles olhavam para aquilo que era material. Eles acreditavam que estava voltando, ou Deus estava enviando um outro descendente de Davi, para fazer como Davi fez, para vencer as guerras que Davi venceu. Mas não era disso que Jesus estava falando. Não foi para isso que Jesus veio. Aleluia. É por isso que quando Jesus, quando foi preso, foi perguntado, aleluia, aleluia, dizem que tu é o rei dos judeus. Foi por isso que foi colocado na cruz também esta emblemática, aleluia, porque aquele contexto, eles achavam que Jesus estava trazendo uma revolução para aquele período. Eles acreditavam que Jesus era um novo rei. Eles achavam que Jesus estava levantando práticas para tomar aquele reino. Aleluia. Por isso Jesus respondeu: o meu reino não é daqui. Era sobre isto que João Batista falava. Era sobre isso que João Batista pregava. Aleluia. E eles perguntaram: bom, se você é o Cristo? E João Batista disse: não, não sou. Você é Elias? E ele disse: também não. E quem é você? Ele disse: eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Aleluia. Aleluia. Nos dias de hoje, meus amados, estamos vivendo um momento em que a igreja está sofrendo vários ataques. E nós precisamos ser esta voz, anunciando Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, anunciando Jesus como libertador, como Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. É de João Batista que estamos precisando. É de João Batista que não se preocupa, irmão, com o que pode aparecer, que não se preocupa em estar em holofotes, não, apenas uma voz, apenas anunciar que Jesus, aleluia, é quem liberta, é quem transforma. E a Bíblia vai dizer, meus queridos, que quem se coloca na mão de Deus, meu irmão, é diferente. Ele cuida, ele trata, ele age em favor dos seus. E é tão certo que a Bíblia vai dizer que no capítulo 7 ainda, ali em Lucas, capítulo 7, versículo 28, Jesus dá testemunho acerca de João. Oh, glória. Aleluia. Precisamos ser mais como João.
precisamos estar mais como João. Precisamos viver a forma como João vivia. João não vivia atrás de holofotes. João, ele pregava em meio ao deserto. João não queria se aparecer. João, aleluia, pregava Jesus. Oh, glória. E é nesta manhã que o Senhor Jesus te fortalece. Está visitando a tua casa, meu irmão, aí agora onde você está. Está lhe dando graça. Está te dando alegria na alma. Para que você se levante e venha conosco pregar a Jesus. Na forma como João pregou. Dizendo: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A sua chamada, aleluia, Deus está aí renovando agora. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele conta contigo. Venha fazer como João. Venha fazer parte desta família. Se você, meu amado ouvinte da palavra de Deus, ainda não conhece a Jesus, tome a decisão de vir fazer como João, de pregar a Jesus como Senhor e Salvador, certo de que Ele virá. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Eu quero dizer a você que as dores, as feridas, as lutas que a vida tem deixado no decorrer do caminho, as batalhas, oh glória, aleluia, a palavra ferida, oh aleluia. João, ele não se deu, ele não se deixou abater, irmãos. Pelo contrário, quanto mais perseguiam, quanto mais, aleluia, batiam, oh glória, João, ele pregava a Jesus, anunciava o Filho de Deus, aleluia, glória a Deus. Então, que nesta manhã o Espírito Santo visite o teu lar, tua casa, por meio dos louvores, por meio das palavras que aqui foi proferida. Ah, Deus, como é importante este trabalho. Eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade.